Essa aqui foi a news que saiu hoje de manhã. Já deixei o link aí para quem quiser se inscrever no chat. A gente acabou trazendo como tese, né, a pouca importância que o halving do Bitcoin deveria ter. Quem quiser entender um pouquinho melhor, faça o favor de ler ali. Mas é uma news focada ali no tal do correlação não implica em causalidade, né? E a gente usou aqui um estudo de um cara que ele, acho que é Robert Matthew, que ele fala de uma cidade, uma região da Europa lá que teve um alto número de cegonhas na cidade correlacionado com um alto nascimento de bebês. Só que assim, a gente sabe que uma coisa não causa a outra, mas essa correlação existe. Então, enfim, ficou bastante curioso. Você tem outras correlações aí. Tem um site que só fala de correlações aleatórias aí, tipo ataques de tubarão e filmes do Nicolas Cage. Então, quanto mais filmes do Nicolas Cage manda, aumenta o número de ataques de tubarão. Deu para dar uma brincada, é um assunto que eu acho bastante interessante. Essa aqui foi a news de hoje. Esse aqui é o link que você vai abrir, se você clicar aí, né, para se inscrever. Só deixar o e-mail, você vai ter acesso aí também ao nosso Telegram, que eu publico também as notícias. Então, essas notícias que eu solto aqui no meu Twitter também vão no Telegram Cripto da Genial. Então, vamos lá. Quem quiser ter o spoiler da sala ao vivo aqui do que vai ser comentado, Twitter ou Telegram da Genial, tá lá. Então, bora para gráfico. Deixa eu dar uma carregadinha. Cara, final da semana passada, acho que foi justamente na própria quinta, né, que eu tava aqui, a gente começou a ter a queda do mercado, né, saímos ali da casa dos $30 mil do Bitcoin, os 31.100 ali, acabamos não subindo, né, até os 31.200, mas 31.100 se mostraram uma resistência dessa vez. Voltamos aqui para casa abaixo dos 28, né, a gente está especificamente aqui, deixa eu dar um zoomzinho, entre 28 e 26.500, que é a região que eu acho que vai ser segurada aqui, justamente porque a média móvel de 50 dias está servindo como suporte imediato. Então, esses 27.300 está justamente sendo segurado aí pela média móvel de 50 dias. 50 períodos, né, a gente já perdeu tanto de 1 hora quanto de 4 horas. Então, o dia ainda está segurando. Na perda desse suporte aqui de 27.300, 26.500 vai passar a se mostrar aí uma área interessante de posicionamento, tá? Para quem estiver fora, 26.500, eu particularmente é onde eu estou mirando a minha próxima compra aqui do mês, né? Todo mês eu compro, mas dentro do todo mês eu compro, eu procuro uma área que eu acho um pouco mais interessante. Como eu já tenho batido na tecla, o Bitcoin ele está sendo muito afetado pelo cenário macroeconômico, tá? Então, o que eu acho que faria a gente perder essa região de 28 a 26.500 seriam dados macro mostrando que o Fed deva continuar o ciclo de aperto monetário dele. Ou seja, 25 bips na próxima reunião do Fed, meio que já está dado, só que se eles continuarem aumentando, né, deixarem essa portinha aberta aí para aumentar de novo em junho, pode meio que corroborar aí com a tese de que a recessão na economia americana esteja realmente fadada a acontecer no final desse ano, o que vai ser ruim para a cripto, tá? Cripto, querendo ou não, continua sendo visto como ativo de risco. Menos liquidez na economia, ativo de risco, menos liquidez disponível para vir para ativo de risco e, consequentemente, menos volume e preços caindo. E é justamente isso que eu acho que faria com que a gente voltasse a trabalhar aqui nessa faixa de 25.200 a 21.500. Agora, dando uma opinião um pouquinho mais forte, que não é tão forte assim, mas eu acho também, assim como algumas pessoas já têm comentado, que o fundo do ciclo já passou. Então, apesar da gente estar no mercado de baixa, eu não descarto que essa última subida foi um rallyzinho de bear market, né? Bear market não cai para sempre, ele tem as suas subidas também. Eu acredito que essa subida aqui das últimas semanas tenha sido um rally de bear, porém, não acredito que a gente volte a retestar fundos, tá? Então, o que foi o fundo, olha, acho que chegou a 17, não lembro exatamente quanto foi, deixa eu ver aqui. 15.600. Dificilmente, cara, acho que o fundo já passou, tá? Então, por isso que 26.500 para mim não é um ponto ruim, mas na pior das hipóteses, acredito que a gente vem aqui para 21.500. Que também está reforçado pelo suporte da média de 200 dias também, que aí corrobora aí com as teses de, né, estar acima enfim, acima de 200 períodos seria ainda aceitável, né? Mas enfim, 21.500 pior dos cenários.
Vamos para o cenário agora da Ethereum, que eu acho melhor mostrar aqui os tokens como um todo. A gente teve a Ethereum sofrendo um pouquinho mais do que o Bitcoin. Então, beleza. A Ethereum sofrendo um pouquinho mais que o Bitcoin, acumulando aí 13% de desvalorização na semana, enquanto o Bitcoin está desvalorizando, 10, né? Vamos arredondar aí para 10. Só que os outros tokens do ecossistema Ethereum, que a gente está batendo na tecla aqui também, que seria o ecossistema de staking líquido, que seria Lido, Rocket Pool, Frax, a Arbitrum está aqui porque, enfim, já comento dela, mas todos eles sofrendo mais, né? Sofrendo aí 20% mais ou menos de queda na semana, enquanto a Arbitrum está com 25% de queda na semana. Aqui vale ressaltar, é um negócio que acontece meio que em todos os mercados, tá? Não é exclusivo de cripto, mas quanto mais risco você tem num ativo, né? Quanto mais incipiente é esse ativo, mais volátil ele acaba sendo. Então não foi diferente, tá? A gente teve a Ethereum, que ainda, apesar de grande, ela é considerada um pouquinho mais arriscada que o Bitcoin, sofrendo um pouquinho mais. E aí os tokens do ecossistema Ethereum, que aí agregam um pouquinho mais de risco neles, né? Porque eles têm o risco de um protocolo extra, né? Você tem a Ethereum mais ele mesmo, também sofrendo um pouquinho mais aí. Então a tese segue acontecendo, tá? E a Arbitrum, por ser também agregar ali um pouquinho de risco a mais, só que num outro sentido, né? Não é um staking que ela proporciona, mas sim é uma outra rede, ela acabou sendo a que mais valorizou na última semana. Então ela tinha descolado muito do mercado, tá? Então, para quem lembra, acho que terça ou quinta eu vim falando dela, ela estava com 45%, quase 50% de valorização na semana, e agora ela está devolvendo um pouquinho mais. Então, nada mais justo do que numa correção que mais valorizou também o pessoal realizar um pouquinho mais de lucro aí nela, tá? Então não tem nada muito específico dela, só está devolvendo um pouco mais porque ela subiu um pouco mais, não teve acontecimentos específicos. Agora, vindo para as notícias, aqui que a gente está bastante interessante, aconteceu muita coisa, então apesar do mercado estar em queda, ele não está parado, tá? Então vamos passar lá. Ethereum, ele teve aqui uma terceira rodada de saques, né? Então, recapitulaçãozinha rápida. Xangai foi um sucesso, tá? A atualização do Ethereum, que permitia que você retirasse os Ethereums da rede, aliás, retirasse seus Ethers da rede Ethereum. Foi meio que a terceira rodada que aconteceu agora. A gente fala rodada porque você tem um limite de números de Ethers que você consegue tirar da rede por tempo, né? Justamente para não virar um barata voa aí, barata doida. Agora a gente teve a terceira rodada de saques acontecendo. Porém, a gente conseguiu igualar. Aqui eu acho que tem um gráfico para ver um pouquinho mais fácil. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Acho que dá para ver, né? A gente teve aqui um pouquinho mais de Ethers entrando na rede também. Então, acho que nem foi melhor. Enfim, esse aqui fica melhor. A gente tem aqui em azul os Ethers saindo da rede e em verde os Ethers entrando na rede. Então aqui a gente teve finalmente um período em que eles se igualaram, né? Apesar de no total a gente ter tido mais Ethers saindo, a gente teve agora o primeiro dia em que essa entrada foi igual à saída. Por que isso acontece? Também falei na semana passada. A maior parte das retiradas de Ethers está acontecendo por parte de instituições grandes que estão sofrendo com regulação lá fora. Então, no caso aqui, é especificamente a Kraken, tá? Que é uma das maiores exchanges cripto que atuam lá fora. A Kraken estava fornecendo esse serviço de staking via a própria corretora. Então ela falava assim, você investidor que quer ganhar yield em cima do teu Ether, você não precisa fazer toda aquela complicação de colocar na rede, ter que se preocupar em deixar o computador rodando, não sei o que, me dá seu Ether que eu faço isso aqui para você em troca de uma pequena taxinha. Beleza, você fica lindo ali e tamo junto. A SEC, né, Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, falou, epa, não gostei dessa história, para mim tem cara e cheiro de valor imobiliário, para com isso. Só que a Kraken falou, eu não tenho como parar com isso, porque eu não consigo tirar o Ether das pessoas que me deram lá da rede, porque não tem como. Então eles falaram, então quando você puder tirar, você tira. E agora, após Xangai, isso está acontecendo, tá? Então a maior retirada de Ethers... aqui. Lá, me perdi nos links. Tem um monte de link aqui. Aqui. A maior retirada de Ethers da rede está sendo justamente da Kraken. Em segundo lugar é a Huobi, que também é uma outra corretora, tá? Então essa maior pressão de retirada de Ethers está acontecendo por parte de instituições
centralizadas que estão com medo da regulação vir batendo e falar que o que eles estão fazendo é proibido. Aí não temos como não falar de regulação, porque isso está afetando diretamente cripto, a Ethereum sendo uma das principais afetadas por isso. Então essa guerra regulatória aí já teve um passo um pouco maior agora, tá? Que a Coinbase, que é outra instituição que está sofrendo bastante com isso, com a SEC, ela resolveu ontem realmente ir um pouco mais a fundo e processar a SEC. Então eles abriram um processo contra a SEC pedindo maior clareza regulatória, porque fala, cara, vocês não estão me deixando trabalhar. E não é que eu não quero colaborar com as regras, não é que eu não quero seguir as regras, eu só quero saber quais são as regras, porque é o mínimo, né? E beleza, abriram esse processo. O Brian Armstrong lá, nosso querido careca CEO da Coinbase, na sequência de abrir o processo, ele lançou também uma nova campanha, né? Stand with Crypto, que basicamente esse NFTzinho aqui do escudinho usando a cor azul, né? Que é a cor da Coinbase. De graça, tá? Então é meio que só para mostrar um apoio aí ao ecossistema cripto. Mais de 13 mil pessoas já pegaram o seu. Eu vou pegar agora, não tinha pegado ainda. Mas, cara, tá virando um negócio um pouco maior do que deveria, porém já era previsível que ia tomar essas proporções. Essa guerra regulatória e essa pauta cripto, ela vai ser cada vez mais relevante, tá? E eu vou até citar um report aqui da 16Z que eu estava vendo, que é um dos reportes mais legais de cripto, que saem anualmente, né? Esse é o segundo que eles lançam. Uma das previsões deles é de que a pauta cripto passa a ser usada também como pauta política. E essa eleição de agora dos Estados Unidos que vai acontecer, vai ser a primeira em que a gente vai ver isso acontecendo. Então isso aqui vai ser uma guerra trilionária e os Estados Unidos estão jogando contra eles mesmos. Então eles estão perdendo desenvolvedores e empreendedores no geral, né? Não só desenvolvedores no lado tech, porque o desenvolvedor tech hoje de cripto, ele não deixa de ser um empreendedor. Eles vão acabar essas pessoas para outros países que estão sendo um pouquinho mais regulatoriamente amigáveis, digamos assim. Então aqui a notícia efetivamente, né? A primeira lá foi o blog da Coinbase, aqui é a notícia efetivamente do The Blocks falando do processo que a Coinbase abriu contra a SEC. A gente tem agora que eu realmente vou pronunciar errado, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é o Kamath Palihapitiya, que é um bull, né? É um proclamador da palavra do Bitcoin aí faz bastante tempo, falando que cripto já meio que morreu na América, né? Então ele diz que os reguladores americanos meio que já apontaram a arma para cripto e esquece, a América vai meio que perder essa briga e vai perder para os outros países. Achei relevante trazer essa opinião dele. Quanto à briga política acontecendo, né, dos republicanos tentando assumir esse poder regulatório, né, mexendo os pauzinhos para tirar esse poder sobre stablecoins, especificamente da SEC, né? Então as stablecoins são aquelas criptos que simulam outros ativos, as mais famosas são as que simulam o dólar. E, enfim, pauta política, gente, próxima eleição, vocês vão começar a ouvir falar de cripto em ambiente regulatório, tá? Ambiente político, não vai ter como fugir disso. Falando de novo de Coinbase e Gemini, que são duas das grandes exchanges que estão sofrendo com pauta regulatória, e ambas, por sinal, já abriram sedes offshore, tá? Para tentar ter esse pezinho fora dos Estados Unidos, caso dê tudo errado lá. Eles vão disputar agora os ativos da Celsius. Celsius foi uma das empresas que sofreu no crash Luna, ali lá do ano passado, que parece que faz uma eternidade. Uma das empresas de empréstimo de cripto que faliu lá, né? Então, Coinbase e Gemini vão ser as duas aí, meio que vendo quem que vai levar os ativos da falida Celsius. A Celsius está naquele recuperação, a tal da recuperação judicial de capítulo 11, né? Que, se eu não me engano, desculpem advogados se eu estiver falando besteira, é aquela que ela entra em recuperação judicial, mas pretende continuar funcionando depois. Ainda no âmbito regulatório, agora do lado do Canadá, a gente está tendo o Canadá aqui propondo uma lei para conseguir meio que trazer, sei lá, uma luz sobre o ambiente regulatório de DAOs, que são organizações descentralizadas. Então isso aqui já dá um papo muito longo disso aqui sobre como você conseguiria regular algo que teoricamente não tem um dono, né?
mas está caminhando lá no Canadá também. Fórum Econômico Mundial, que já criticaram muito o Bitcoin, né? Teve uma grande moda lá de falar que mineração de Bitcoin era ruim para o meio ambiente. Agora eles publicaram um vídeo promocional divulgando esta foto aqui, que é um centro de mineração de Bitcoin, tá? Só que eles não citam, deixa eu dar um zoom aqui para ver se dá para ver a foto. Eles não citam Bitcoin nem criptomoedas nesse vídeo, tá? Apesar disso aqui ser muito aparentemente um centro de mineração de Bitcoin. Eles usam o nome de data center, tá? Então, um centro de dados que se utiliza de energia renovável, no caso aqui especificamente gás metano, que é expelido expelido como enfim, que é gasto de decomposição, por exemplo, ou de queima de produtos fósseis, enfim, utilizando esse gás metano para suprir a energia desses data centers. Acontece que isso aqui é um centro de mineração de Bitcoin e essa tese de usar gás metano para alimentar, para fornecer energia elétrica, é usada por mineradores de Bitcoin já. Então a gente já conversou com uma mineradora brasileira, tá? Arthur Mining. Se quiser jogar o podcast aí, genial, Arthur Mining, vai ver todo o racional deles por trás dessa tese. E, cara, foi bastante curioso eles estarem se posicionando dessa forma, meio que dando o braço a torcer, mas nem tanto, de que mineração de Bitcoin pode ser sim ESG, né? E é uma tese muito controversa ainda, porém, peço que vocês assistam o vídeo lá para quem quiser entender um pouco mais como funciona a teoria por trás. Abriu bastante minha cabeça, tá? Eu mesmo era um pouco cético quanto a isso. Foi interessante conversar com as pessoas que já estão trabalhando com essa tese aqui de mineração sustentável. Agora, partindo para o lado europeu da coisa, o Banco Central Europeu publicou ali progresso, né, um report falando que tiveram progresso no euro digital deles, na CBDC, e que possivelmente vão construir também uma carteira digital. Então, Europa seguindo ali a passos largos para regular direitinho o cripto e ativos digitais como um todo. Não só na Europa, mas agora uma empresa grande, né, de pagamentos, a Visa, ela já tinha dado esse passinho para dentro de blockchain desde 1 ou 2 anos atrás e seguem contratando mais desenvolvedores focados em cripto para que aconteça essa adoção mainstream, né, de blockchain como infraestrutura. Então não são apenas malucos, né? Você tem aqui grandes empresas de pagamento. Um pouquinho mais interessante, também voltando aqui para o tópico de inteligência artificial, para quem tem acompanhado, você já teve o primeiro lançamento oficial de música utilizando voz de cantores que não tenham sido feitas por eles mesmos. Então, você teve uma música lançada totalmente por uma inteligência artificial que usou a voz do Drake, né, o rapper lá, pegou milhões de acessos e eles meio que caíram matando em cima. Só que você começa aquela luta contra o que não dá para ser lutado contra, né? Como que você vai lutar contra algo que é produzido meio que automaticamente, né? E só está se tornando cada vez mais comum. E agora a gente teve um contraponto com a música Grimes, né? Que ela meio que já aceitou, que eu acho que é o que a maioria dos artistas vão começar a fazer, que é justamente permitir que usem a voz dela para criar essas novas criações, né? Essa nova criação de conteúdo, seja ela música, filmes, só que splitando ali 50% os royalties. Então ela meio que foi no se eu não posso vencê-los, vou juntar-me a eles, né? Então essa questão de inteligência artificial, que é um pé de Web3, também é a pauta da vez, né? E acho que vai continuar sendo falada aí pelos próximos anos. E agora, antes de passar para o Heitor, eu queria trazer uma história não muito relevante, porém foi protagonizada por um brasileiro. Eu só achei curioso de trazer que um dos perfis que usava a foto da Nazaré, aquele meme, né, da Nazaré fazendo conta, o @NazaréAmarga, ele passou um golpe, né? Ele é um criminoso agora, mas ele passou um golpe em gringos de uma comunidade de NFTs que se chamava Naka Amigos, que ficou famosa, sei lá, semaninha passada, aí deu um boomzinho aí. Esse perfil de um brasileiro passou um golpe neles, lançando um token chamado Math, né, de matemática, usando o meme da Nazaré ainda. Então as pessoas estavam comprando, moeda meme, não sei o que, vai subir e tal. O gringo não conhecia direito o cara.
Meu, tirou mais de R$500 mil desses caras, deletou o Twitter, sumiu. Só que a carteira para a qual ele direcionou os fundos dele, né, esses fundos roubados dele, ele direcionou para uma carteira que ele tinha publicado no Instagram, que ele tatuou nas costas. Então o endereço da carteira dele estava tatuado nas costas dele numa foto no Instagram e descobriram quem era dessa forma. Então, cara, o Brasil não é para amadores. Eu dei bastante risada com essa Meu história, pra Deus falar a do real. céu. Como descobriram quem era, ele Que ficou com medo, foi devolver o dinheiro e ainda errou, porque ele devolveu algumas das transações, ele devolveu 2 vezes. Então, no final das contas, depois de ter roubado mais de R$500 mil, ele acabou saindo no prejuízo de 20 mil, porque ele devolveu algumas erradas. Então, cara, foi uma história completamente bizarra que eu acabei dando risada. E, enfim, Brasil dando aula aí. Então, esse foi o resumo. E segue lá, Heitorzão.